Foi um vídeo do Belmonte, a gente vai assistir junto com vocês, porque ele é um vídeo de agora há pouco, mas pedindo desculpas pelo que disse no jogo entre São Paulo e Palmeiras, direcionado ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. É muito mais do que isso, na verdade, um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada, portanto, peço desculpas ao técnico Abel Ferreira, também ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro, e também à comunidade portuguesa. Naquele momento eu buscava identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro, mas, de novo, repito, a frase foi inadequada. Com isso, peço desculpas, continuarei, obviamente, defendendo o São Paulo Futebol Clube, sempre que achar necessário, mas não mais dessa forma. Essa forma foi inadequada e, portanto, essa forma não repetirei. A defesa do São Paulo Futebol Clube, sim. Merece-me todo o respeito à instituição São Paulo. E eu não vou dizer muito mais do que isto, porque o futebol brasileiro e os clubes brasileiros são muito maiores do que cada um de nós. São muito maiores do que o nosso ego. São muito maiores do que nós e do que o nosso ego. O Palmeiras vai fazer 110 anos de história e já muitos passaram e fizeram história nestes clubes, e o clube vai continuar. O Palmeiras, ao longo da sua história, só tem dois elementos que são insubstituíveis no Palmeiras, que é o periquito e o porco. E é aí sim que eu vejo o futebol. Certo, 90 minutos sou intenso, quero que a minha equipa ganhe, quero que os meus jogadores sintam-a da forma que eu sinto, mas fora disso, eu peço desculpa, eu agradeço, não tenho problema absolutamente nenhum. E mais, o meu coração é igual ao coração de mãe. Perdoa tudo e cabe sempre mais um. Mas há limites. Bom, só para a gente esclarecer, essa entrevista do Abel, ela é anterior ao vídeo que a gente mostrou agora do Carlos Belmonte. Esse vídeo do Belmonte é de hoje, a entrevista do Abel é do último sábado, quando ele foi perguntado depois do jogo em coletiva sobre o acontecido no Morumbi. Djalminha, eu vou começar esse assunto com você, porque, assim, primeiro de tudo, a gente vive novos tempos, né? O que era permitido antes no futebol, e você que jogou bola alguns anos atrás sabe bem de piores ou que se equivalham a essa, no sentido de serem desrespeitosas ou crime, como é um ato xenofóbico, já aconteceram muito. Só que hoje a gente vive novos tempos, a gente vive uma sociedade em transformação que é necessária, e eu acho que é necessário também o pedido de desculpas, embora ele não substitua a justiça. Dani, eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que é o mínimo, né? Na minha maneira de ver, cara, a desculpa ela não vai tirar, vamos dizer assim, o pensamento, né, das pessoas quando elas falam certas coisas que elas não estão direcionadas ao esporte, ao momento do jogo, e sim a outras coisas, né? Mas deu a cara, foi digno de pedir desculpas, reconheceu o seu erro e já falou que não vai repetir. Eu acho que o ser humano também comete os erros. O mínimo que ele tinha que fazer foi chegar, pedir desculpas, se desculpou, mas é o que eu sempre digo, desculpar todos podemos fazer, mas também pensar um pouco antes nas atitudes, porque quando ela é do âmbito esportivo, ok, você vai brigar pelo jogo, como o Abel falou, discutir, mas quando você ultrapassa, que aí não é mais o jogo, não é mais o esporte, já virou uma coisa social, e aí eu acho que o dirigente se excedeu e pediu desculpa. Eu acho que o Abel, como ele falou, vai aceitar e segue o baile, mas mais um dirigente se colocando em posição que não deveria se colocar. Não atinge só o Abel, atinge a comunidade portuguesa, que é muito grande no país, né? Em São Paulo, então, não dá nem para comentar o tamanho da comunidade portuguesa aqui em São Paulo. O Carlos Belmonte, ele disse que proferiu uma frase inadequada, mas ele cometeu um crime, né? Ele cometeu um crime. Xenofobia é crime. Eu só quis identificar o Abel, mas a identificação foi de uma maneira equivocada. Não deveria. Eu sei que de cabeça quente e tal,
Eu fui um pouquinho de tempo repórter na minha vida e o Jean também. A gente sabe que na saída de campo, às vezes ali na saída para pegar a pressão em cima do árbitro, isso tudo é pesado. O Belmonte pode pedir desculpas ao Abel, deveria ter pedido desculpas à comunidade portuguesa, deveria ter pedido desculpas à coletividade do Palmeiras. Tem muitas desculpas a serem pedidas nesse caso. Porque o Belmonte percebeu o equívoco, percebeu que isso poderia parar nos tribunais, e ainda pode parar, mas deve ser atenuado, porque ele está pedindo desculpas. Então, eu acho que é bonito pedir desculpas, reconhecer o erro é muito bonito, mas principalmente não seguir no erro. Ele disse que vai continuar defendendo o São Paulo, mas ele não pode seguir no erro. O erro não pode ser repetitivo, porque aí vai virar um modus operandi, uma forma de se fazer as coisas. E isso pode ser levado para o tribunal, para a justiça comum, na justiça desportiva, vai ter o julgamento na justiça desportiva, na Federação Paulista de Futebol, no TJD. Sim, né? Para haver um julgamento e uma condenação na justiça comum, tem que haver uma denúncia, o que a gente não sabe se vai ser feito por parte da vítima, que no caso é o Abel. Isso na justiça comum. Na justiça desportiva, por dever de ofício, o procurador dá entrada, e todos que foram citados na súmula, desde os jogadores até o Calério, o Rato e o Rafinha, mais os dirigentes do São Paulo, que não são só o presidente e o diretor de futebol, o Belmonte, mas também tem outros dirigentes sendo nomeados lá na súmula do árbitro, eles vão ser levados lá para o tribunal e esse julgamento vai ser feito. Porque eles estão nesse momento, ali citados pelo tribunal. Agora, o que vai acontecer? Se o Abel vai entrar ou não com uma ação na justiça contra ele, isso vai depender do Abel, né? Se a comunidade portuguesa se sentiu ofendida e vai entrar com uma ação contra o dirigente do São Paulo, é uma outra situação. E cada um se sente ofendido de uma forma. Mas o pedido de desculpas, de uma maneira geral, já é um bom passo. E a gente espera que isso não se repita. Eu confesso que assim, eu não tinha muita dúvida de que isso aconteceria, de que o pedido de desculpas viria. Acho até que demorou. Também achei. Eu achei que era para ser uma coisa, cara, era no dia seguinte. O normal seria um pedido de desculpa no dia seguinte, porque o erro é muito claro. O erro é muito evidente. Quer dizer, você depreciar uma pessoa, e era essa a intenção, atrelando essa pessoa à sua nacionalidade, qualquer que seja a nacionalidade, eu sempre digo, né, vamos nos colocar sempre no papel do outro e imaginar o que a gente sentiria ouvindo alguém falar seu brasileiro de M3 pontinhos assim. Então, eu acho que foi grave, eu imaginava que o pedido de desculpas viria, seja por questões jurídicas e legais, seja pela impressão que eu tenho sobre o Carlos Belmonte. Eu não o conheço pessoalmente, mas conheço pessoas que o conhecem bem. A impressão que eu tenho dele é muito positiva, sobre um cara sensato, equilibrado. Então, eu até achei que essa compreensão e admissão do erro fosse mais rápida, que ele fosse pedir desculpas provavelmente um dia ou dois depois. Demorou demais, mas acho que pediu. Isso é importante. Eu não... Assim, o nosso ambiente é tão bélico do futebol brasileiro o tempo todo, entre dirigentes, que é algo que a gente não vê lá fora. Essa coisa entre dirigentes não é normal. Você pode achar um ou outro caso, mas, em geral, o dirigente do grande clube, ele sabe o quanto o outro clube é importante, ele sabe que ele tem que ter uma diplomacia, que ele tem que ter um jogo de cintura, e aqui não é assim que as coisas acontecem. Os dirigentes, pelo contrário, colocam fogo nessa rivalidade, nessa violência acima da média que a gente vive por aqui. Então, assim, eu, pessoalmente, se sou dirigente do clube, do Palmeiras, no caso, para mim está encerrada essa questão. É óbvio que o Abel querer ou não processar o Belmonte é uma outra questão, está todo o direito, se ele achar que ele tem que processar, ele processa, mas eu acho que como instituição, tanto o São Paulo como o Palmeiras, e foram, né, é que eu critiquei muito no dia a atitude dos dirigentes do São Paulo. Foi uma loucura o que a gente viu, tanto do Casares como do Belmonte e tudo mais, só que assim... Ok, veio o pedido de desculpas. Agora eu acho que o Palmeiras também não precisa ficar
colocando fogo nisso. Senão você só fomenta Isso. a beligerância o tempo todo. Isso. Vai se perder. E se o Abel se incomodou, aí é uma questão dele. Se ele acha que ele tem que processar, é uma outra história. Mas como o clube, eu acho que a história deveria morrer por aqui. O Palmeiras, ok, aceita as desculpas. É muito diferente, inclusive, do caso do Textor, tal, porque ali você não está, né? É uma outra história, uma acusação de que, ainda que não com todas as palavras de que o clube estaria envolvido, você tem uma acusação de manipulação, citando um jogo do clube e tudo mais, e você junta com tudo que o Textor vinha dizendo, aí eu entendo a postura do clube. Sim. E a nota que o clube soltou hoje. Mas acho que em relação ao Carlos Belmonte, em relação ao São Paulo, nesse momento, eles deveriam todos agora tentar, daqui para frente, se comportar como adultos e não como adolescentes da quinta série. Porque esses embates, essas palavras dos dirigentes do São Paulo, primeiro, o torcedor de São Paulo se sente representado pelo presidente e pelo seu diretor. Tá vendo? Eles foram lá, eles gritaram, eles brigaram, tal, eles brigaram por nós. É assim que fala o torcedor. Pascoal, você tem tanta razão que, se você for ver, mesmo no pedido de desculpas do Belmonte, ele faz questão o tempo todo de... Pelo São Paulo. Não vou deixar de brigar pelo São Paulo. Ele falou umas 3 vezes que não vai deixar de... Cara, o momento de pedir desculpas deveria ser um... Então, eu nem achei o pedido de desculpas perfeito, como poderia ter sido, inclusive estendido a outras pessoas que não ao Abel, que possam ter se sentido ofendidas ali pelo que ele disse. Eu nem achei que foi um pedido de desculpas ideal, mas chega, né? Vamos tentar encerrar esse assunto a partir das desculpas. Eles, como torcedores, porque o dirigente é torcedor, né, em última análise, eles sabem que isso atinge a arquibancada de uma forma violenta. Claro. Né? O torcedor do Palmeiras de uma forma e o torcedor de São Paulo de outra. Tanto que a briga aconteceu em Curitiba. Olha como é que foi. O São Paulo jogou contra o Palmeiras em São Paulo. E onde é que terminou a briga? Em Curitiba. Então, tudo isso, eles têm que entender a responsabilidade que o cargo propõe. Né? É complicado isso aí, é muito complicado. Eu espero que, ao longo do tempo, para chegar até... Não sei se o São Paulo vai passar, não sei se o Palmeiras vai passar, cada um tem um jogo muito difícil pela frente, mas, se eles forem à final do campeonato, eu espero que os dirigentes possam apaziguar os ânimos até chegarem a esse momento. Não sei se o Santos vai passar, quem for passar. Espero que os ânimos estejam mais calmos, porque hoje há uma tensão muito grande. Perfeito. A gente vai voltar a tratar desse assunto, porque provavelmente vai ter desdobramentos, e a gente está de olho aqui no que acontece no futebol, na sociedade, porque as coisas são integradas. O assunto agora é Flamengo.